Obviamente que o início da corrida para a segunda volta gerou alguns debates nas televisões portuguesas e no dia de ontem tivemos um debate entre Miguel Prata Roque e o deputado Bruno Nunes, em que basicamente o professor de Direito Constitucional, que é Miguel Prata Roque, faz demagogia em direto, dizendo que André Ventura, como Presidente da República, vai alterar a Constituição e transformar um regime semipresidencialista num regime presidencialista autoritário, tornando o Presidente da República chefe de governo, quando toda a gente sabe, ou deveria saber, pelo menos o professor de Direito Constitucional, deveria ter plena noção que o Presidente da República só preside ao Conselho de Ministros se for convidado. E, portanto, o Miguel Prata Roque sabe perfeitamente que o Presidente da República, por si só, não tem iniciativas de alteração constitucional como está previsto no dia de hoje. E, portanto, um professor de Direito Constitucional é feio ter este tipo de conversas, quando depois ainda diz que o Partido Socialista pode querer alterar a Constituição, mas aparentemente é só o Partido Socialista que pode, porque os outros, ai deles. Vamos ouvir este debate. O projeto de revisão constitucional do Chega passa por alterar a atual Constituição e transformar o regime num regime presidencialista autoritário. A ideia é que o Presidente da República passe a ser simultaneamente chefe de governo. É estranho que alguém que tem esta concepção sobre o governo do país queira ser Presidente da República de uma Constituição que estabelece um regime parlamentarista racionalizado. E é isso que é contraditório na candidatura de André Ventura. Toda a gente sabe que se André Ventura ganhar, provavelmente, não sei, vai sequestrar Lula da Silva através de um grupo especial das Forças Armadas. Se calhar vai invadir Olivença. Eu só estou a caricaturizar para as pessoas perceberem. Nós já temos exemplos relativamente aos Estados Unidos da América em como quando alguém ganha eleições democráticas, mas não tem espírito democrático e, pelo contrário, tem uma visão autoritária do exercício do poder, essa pessoa desconstrói o modelo de sociedade a que estamos habituados. Dar aqui algumas notas. Em primeiro lugar, não, ninguém vai sequestrar o Lula da Silva, mas que realmente o Lula da Silva deveria estar preso por muitos anos, devia. Em segundo lugar, a Olivença é mesmo nossa, concordo com o Nuno Melo e, portanto, não tenho grandes dúvidas disso. Em terceiro lugar, é importante perceber que, por muito que o Miguel Prata Roque acredite que esta é a concepção da alteração constitucional do Chega, não é possível fazê-lo sem o Partido Socialista, sem o Partido Social Democrata, sem a IEL. Relembro também, como o Sr. Deputado vai lembrar de seguida, que a última vez que um projeto de alteração constitucional esteve em cima da mesa, que foi interrompido por circunstâncias eleitorais, todos os partidos queriam fazer a sua alteração à Constituição. Ou seja, aparentemente as alterações constitucionais, exatamente como tudo o resto, são lícitas desde que não seja feito pelo Chega. Aparentemente falar-se de imigração é lícito desde que não seja feito pelo Chega. Aparentemente é lícito apontar-se problemas da habitação, nomeadamente tendo em consideração a sobrecarga que muita imigração está a trazer não só ao mercado da habitação como também aos serviços de saúde, é lícito desde que não seja feito pelo Chega. E, portanto, é toda esta conversa em torno desta situação. Aliás, uma das coisas que é frequentemente ignorada pelos imigracionistas é esta situação de estarmos com frequência a trazer mão de obra semi-escrava, basicamente, para fazer funções que não requerem grande instrução, mas ignoramos as necessidades de médicos que essa mão de obra traz para Portugal, ignoramos a pressão dos serviços públicos, ignoramos a pressão no mercado da habitação, ignoramos o custo da integração de pessoas que muitas delas não se querem integrar, ignoramos todo um conjunto de custos que são necessários, desde alojamento para os requerentes de asilo que vejam o seu pedido de asilo recusado e possam recorrer a alguém lhes paga o alojamento, desde subsídios atribuídos, desde toda a criminalidade e descaracterização nacional, isso não tem preço nenhum. Se pudermos evitar uma violação que seja de uma única mulher, isso vale provavelmente repatriamentos em massa. Portanto, de um ponto de vista ético e moral, eu prefiro evitar uma violação do que manter cá estas pessoas. Francamente, eu acho que é bastante óbvio e que há muitas destas pessoas que estão a trazer violações estão. Aliás, basta ver as estatísticas onde os razis são sérios e onde podemos ver verdadeiramente quem é que são os autores, de onde é que vêm, em algumas circunstâncias até o próprio nome dos autores. Mas há alturas que nem é preciso ver as estatísticas, porque, por exemplo, nos atropelamentos nas feiras de Natal, estes senhores faziam um grito muito característico que permitia identificá-los logo à partida. É verdade. Vamos ouvir a segunda parte.
relativamente à questão do socialismo democrático. O socialismo democrático construiu a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Inglaterra, França, Espanha. Ninguém tem dúvidas sobre o respeito que os socialistas têm relativamente às liberdades individuais. E, portanto, eu percebo que o Carlos tenha ficado confundido pela circunstância de eu, ao longo dos últimos 10 anos, defender as políticas de um governo que é um governo social-democrata, mas em nenhum momento da minha vida eu fui favorável a um regime autoritário. O Partido Socialista passou a vida a combater os extremismos. Muito bem, portanto, mas, mais uma vez, eu acho normalíssimo que os eleitores do Partido Socialista estejam com esta candidatura presidencial. Mas esta candidatura presidencial não pode ser uma candidatura do Partido Socialista. Isso é claro como água. Bruno, como é que será a segunda volta? Deixa-me só fazer aqui um parênteses, tenho mesmo que o fazer até respeitando a categoria profissional enquanto professor universitário de Direito Constitucional. Dizer que as pessoas não podem ficar na dúvida lá em casa. Uma iniciativa de revisão constitucional não parte do Presidente da República, como saberá bem melhor do que eu. E, portanto, dizer André Ventura quer mudar a Constituição. André Ventura, enquanto Presidente da República, nem sequer pode ter um impulso para tal. Mas, para além disso, deixa-me dizer que a revisão constitucional e a comissão que esteve a acompanhar a revisão constitucional, onde o Carlos Guimarães Pinto teve, aliás, o representante da Iniciativa Liberal era João Coutinho de Figueiredo, onde eu estive também, que foi abruptamente interrompida pelas questões eleitorais, para além do impulso que foi dado pelo Chega, todos os partidos vieram a jogo. Todos os partidos apresentaram alteração à Constituição. E, portanto, a própria Constituição, como se sabe, consagra a possibilidade dela própria ser revista. E, portanto, não existe aqui nenhuma atrocidade em relação a isso. Para além disso, é preciso, de facto, ter um número de votos significativo, como sabe, falando uma linguagem corrente para que toda a gente entenda, e não estando a entrar no juridiquês, que é claramente entendermos que nunca seria o Chega da Assembleia da República única e exclusivamente a ter um impulso e levar para a frente. Bom, dar nota de várias coisas. Em primeiro lugar, é chocante que um professor de Direito Constitucional se predisponha a fazer este tipo de demagogia indireto, tendo em consideração que o próprio sabe que o Presidente da República não tem iniciativa de fazer alterações constitucionais. É absolutamente impossível isso partir do Presidente da República. Quando Miguel Prata Roque diz o socialismo democrático construiu este país, aquele e o outro, o socialismo democrático destruiu esses países. Que é o que está a acontecer neste momento. Esses países eram relativamente bem-sucedidos. Aliás, olhando para o tamanho do Estado, não há propriamente socialismo democrático nos países nórdicos. Pode-se argumentar que há alguma tendência política para a social-democracia nos países nórdicos. Admito isso. Agora, o que é importante ter em consideração é que o tamanho do Estado dos países nórdicos não tem nada a ver connosco. E um dos claros calcanhares de Aquiles do socialismo é precisamente a dimensão do Estado e o impedimento do normal funcionamento do mercado livre, desde logo com altas cargas de impostos. Não se pode dizer verdadeiramente que se trate de socialismo o que se passa nos países nórdicos. Pode-se falar de uma tendência política para a social-democracia, que apesar de ser uma tendência que em última instância, quando levado ao seu expoente máximo eu considero ser prejudicial, não tem prejudicado os países nórdicos por causa do tamanho do Estado da maior parte dos países nórdicos, que representa muito menos percentualmente falando da economia nacional nos países nórdicos do que em Portugal. Portugal, metade da economia é Estado e, portanto, é importante ter isso em consideração. Apesar de haver essas tendências, existe uma verdadeira intensidade de mercado livre nesses países, coisa que não acontece em Portugal. É fácil de perceber. E, portanto, o socialismo democrático não construiu país nenhum, mas já destruiu vários frequentemente. E o socialismo, genericamente, basta olhar para a América Latina, que bem sei que não é democrático, mas não é por acrescentarmos democrático à palavra socialismo que ele deixa de ser menos prejudicial. Porque reparem numa coisa, nós votarmos numa determinada ideologia não lhe retira as suas características negativas. Nós tentarmos dar legitimidade a um socialista num determinado país através do voto não significa que ele não vá destruir o país por causa da própria ideologia que as pessoas votaram. As coisas não passam a ser corretas porque houve uma maioria que lhe deu razão. É fácil de perceber. Se as pessoas amanhã votarem maioritariamente o aborto, enfim, como já se discute até no Reino Unido, um dia antes do nascimento, não passa a ser correto, continua a ser homicídio. É fácil de perceber. E, portanto, matar os vossos filhos não é correto. É simples de perceber. Estamos a falar de uma pessoa. E, portanto, matar os vossos filhos como não é correto, não me interessa quantas pessoas é que dizem que é correto. Não faço questão de ouvir as pessoas que dizem que é correto. Esse é que é o ponto. E, portanto, basicamente é isto. Dizer que o socialismo construiu o que quer que seja é ridículo. Já destruiu várias coisas. Construir não me recordo de nada.
Do ponto de vista da iniciativa de alteração constitucional, espero que tenha ficado claro para o professor de Direito Constitucional que a alteração constitucional não parte do Presidente da República. Aliás, pouco ele terá a ver com o assunto, porque ou o Parlamento é favorável com uma considerável percentagem ou é irrelevante. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.